Olá pessoal, glórias e honra pertence ao nome do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo aos que recebem a Santa Palavra. Um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada a todos nesse dia 25 de dezembro de 2025, né? Já estamos então finalizando este ano, né? Então nessa noite, nessa madrugada, nesse novo dia, receba então a visitação do Espírito Santo através da Santa Palavra, né, do Senhor Jesus na nossa vida, né? Então vamos então entregar o nosso caminho ao Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único que pode nos ajudar, o único que pode nos socorrer. Então se entrega aí a Jesus nessa noite, onde você estiver nesse dia, onde você estiver ouvindo, qual seja o horário que você estiver ouvindo, entrega a tua caminhada, entrega os seus planos, seus projetos, entrega os teus pensamentos ao Senhor. Confie no Senhor Jesus Cristo e faça a vontade dele. Confie no Senhor Jesus Cristo, na Santa Palavra, e faz o que tem de ser feito. Então o Senhor Jesus, Ele te convida nessa noite, através do Espírito Santo glorioso, Senhor Jesus, Ele te convida nessa noite para caminhar com Ele. Jesus, Ele é o único que pode te ajudar, o único amigo. Jesus Cristo, Ele é o amigo que está sempre presente, sempre junto. Ele nos diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até o fim, a consumação do século se refere até o fim. Louvado, engrandecido e exaltado és o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quanto que você tem sofrido, quanto que você tem chorado, tem batido em várias portas, buscando várias soluções e não encontra nenhuma. Porque muitos têm buscado soluções no lugar errado, têm buscado consolo, têm buscado então a solução para a sua vida em lugares errados. O consolo, a solução da nossa vida encontra-se na Santa Palavra, as Escrituras Sagradas, aleluias. Então, nesse dia, nessa hora, então nós estamos finalizando esse ano, finalizando o mês de dezembro, né? Finalizando o ano 2025, iniciando um novo ano, um novo tempo, um novo ciclo, né? Uma nova contagem de mais um ano que vai se aproximando, né? De mais um tempo na nossa vida, né? Então, você que diz vai virar o ano, vai haver o novo ano, vai ser, muitos dizem assim, ó, ano novo, vida nova. Mas isso não é verdade. Ano novo, vida nova é bobagem. Se não haver uma renovação, uma transformação na sua mente, isso não vai mudar em nada. Eu já vi pessoa me dizer assim, ó, eu tô com pressa que esse ano que estamos vivendo agora, fim de ano, eu tô com pressa que ele encerra, né? Para que venha a vida nova. Mas eu sempre falo assim, ó, só vai haver vida nova se haver uma mente nova, uma mente transformada, uma mente renovada, uma mente então direcionada à palavra de Jesus, direcionada às boas obras, no bom caminho. Só assim. Muitos então comemora hoje, faz festa, aproveita, gasta todo o seu salário, já desde agora do dia do Natal até o fim de ano. É festa, é bebedeira, é tudo quanto é coisinha, é botação de dinheiro fora em fogos de artifício, que é uma perturbação infernal, é uma perturbação terrível do sossego. Bota o dinheiro fora, gasta tudo para dizer assim, vou encerrar esse ano fazendo festa. Eu vou entrar no novo ano fazendo festa, gastando. Eu vou fazer bastante festa, fartura para ter o ano todo. Mas se é outra mentira, não adianta. Nós devemos então transformar, renovar nossa mente. Porque o Senhor Jesus disse pela Santa Palavra, pelo apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos,
capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó: e não vos conformeis a este mundo. Se você quiser estar abrindo a sua Bíblia para conferir, Romanos, Novo Testamento, lá, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 2, capítulo 12, versículo 2 diz ali: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos ele pela renovação da sua mente, para saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Espírito Santo Jesus para a nossa vida. E não vos conformeis a esse mundo. O que é se conformar com o mundo? Muitas pessoas estão vendo as coisas acontecer, estão vendo as coisas se estreitar, se dificultar, mas olha e continua do mesmo modo, continua levando a mesma vida de derrota, a mesma vida de sofrimento, a mesma vida acorrentado, amarrado pelos demônios, amarrados pelos costumes que são doutrinas de demônio. Mas o Senhor Jesus diz assim, ó: não vos conformeis. O que é não vos conformar? É assim, ó: não aceitar a situação, não aceitar essa situação difícil, não aceitar esse sistema que as pessoas dizem ser normal, quando não é normal, e sim é doutrinas errantes, caminhos errantes. Não é para aceitar isso. Você que passa por grandes dificuldades, grandes tristezas, grandes vazios, grandes angústias, não vos conforma, batalha contra. O Senhor Jesus também fala pela sua santa palavra, através do apóstolo Tiago, ao qual diz: resiste o diabo. Tiago capítulo 4, acho que a princípio é isso, mas procura aí para ver. Acho que é Tiago capítulo 4, agora se assim eu lembro, mas se não for, confere certo lá para ver. Tiago capítulo 4, a princípio, creio que é isso, diz lá, ó: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Ou é a carta de Pedro, um desses dois, agora se eu não estou trocando, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Resiste o diabo. Diz não, vai vir as propostas, vai vir os pensamentos, vai vir os ataques. Aquele pensamento dizendo assim: vai e faz desse jeito, vai que é assim mesmo, é bobagem. A palavra não é isso aí, é bobagem desses que dizem aí, que falam a palavra, desses que pregam a palavra, é bobagem deles. Resiste os pensamentos. O Senhor Jesus disse, ó, pela palavra, usando os apóstolos dele, resiste o diabo e ele fugirá de vós, Diz não para essas imundícias do pecado. Diz não para essa podridão do pecado. Resiste, diz que não queira. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Respeita, sujeitai-vos ao Espírito Santo. Respeita a ordenança, respeita os mandamentos do Espírito Santo. E vocês vão ver as suas vidas sendo transformadas. Muitas pessoas têm sofrido. Muitas pessoas estão sofrendo nessa madrugada, nessa noite. Muitas pessoas comemorando o Natal e tudo mais, ao qual é festa pagã, É festa que comemora, na verdade, a adoração. O sol, a adoração do Deus Sol na época, O sol, chamado solstício de verão, que é o Deus Sol, Que os antigos lá, de milhares de anos atrás, adoravam ao Deus Sol. E esse povo trouxe para os dias de hoje, Dá para ver então que já é no fim de ano, que vem essa adoração ao Natal, O povo de adorar Jesus ainda diz que é o nascimento de Jesus. O povo nem sabe quando nasceu Jesus. Dizem que estão adorando Jesus, mas não estão, não. Que é comércio, é venda de doce, é bebida, é tudo quanto é coisa, Vende tudo. Então assim, ó: buscai o Senhor Jesus Cristo, buscai conhecer a palavra. A palavra do Senhor nos fala ainda também no livro de Oséias: o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Porque eles deixam de buscar o conhecimento, eles sofrem. Eles sofrem por não conhecer a verdade. Venha conhecer a verdade de Jesus. Ela é a verdade que cura, que liberta, que transforma. Então no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, se você quiser acompanhar,
Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim a palavra: Vinde a mim, todos vocês que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E o Senhor Jesus disse: Aprendei de mim, aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma cansada. Né? Mateus capítulo 11, versículo 8 diz a palavra: Venha a mim todos os que estão sofrendo. Venha a mim todos que estão perecendo. Todos que estão passando dificuldade. Todos que estão passando aperto. Que eu vou aliviar. Que eu vou vos dar o sustento. Que eu vou vos dar força, o alimento para continuar. Elias, quando estava no deserto, tinha fugido devido aos que queriam pegar ele para dar fim à vida dele. Ele estava desanimado no deserto devido à perseguição. Não era para desanimar, mas ele, pela fraqueza humana, desanimou. Ele combateu todos os inimigos. Ele lutou contra os inimigos e venceu. Aí de medo de ser dado um fim na vida dele, ele fugiu para um deserto, né? Ao qual o Senhor fala com ele, né? Ele deita, ele dorme, e já desanimado, sem comer, o anjo então prepara um alimento para ele. Ali um alimento para ele e acorda Elias. O anjo diz ali, ó: Elias, acorda. Está lá no livro de Reis essa passagem, lá no Antigo Testamento, ao qual eu já digo Antigo Testamento, que é sempre válido. Muitas pessoas têm um atrevimento de dizer que o Antigo Testamento não vale. Ele vale sim, ele é fiel à palavra viva o tempo todo. Desde o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, até Apocalipse, todas as palavras são válidas. Então assim, ó, Jesus diz a palavra assim, ó. Então ali falando a respeito de Elias, né? Ao qual o anjo acorda Elias e diz: Elias, levanta, come desse alimento. Então Elias come esse alimento, volta a dormir. O anjo desperta e diz: Elias, levanta, come, que tu tem uma longa caminhada pela frente. Assim eu e você, nós temos uma longa caminhada para frente. Nós temos que se alimentar da palavra para poder vencer, para chegar no grande dia nós poder ter a salvação da nossa alma, poder ter o consolo, poder ter o conforto, o descanso eterno, e não o sofrimento eterno, ao qual é a condenação da alma para o inferno. Jesus quer nos dar o descanso para a nossa alma. Então nós precisamos comer do alimento, o alimento consagrado, que é a palavra de Jesus, o alimento firme para nós vencer no dia a dia, os conselhos, os mandamentos para nós, nos ensinando como andar no caminho. Então assim, ó, Elias então ele come daquele alimento e com a força daquele alimento ao qual o anjo preparou para ele, ali ó, o anjo diz: vai, come esse alimento e vai, que tu tem uma grande caminhada pela frente. Então a Bíblia nos relata que quando Elias participa daquele alimento ali, então ele através daquele alimento ele teve força para caminhar 40 dias e 40 noites até o monte ao qual o Senhor Jesus ordenou que ele fosse lá, para que a obra fosse feita. Então, que você possa participar desse alimento. Você que está fraco, você que está desanimado, você que pensa assim: eu não tenho mais fé, eu até quero, mas não tenho força, eu até quero fazer a obra, até quero buscar cura para minha alma, libertação, mas não tenho força. Sozinho você não tem força mesmo, homem, mulher, irmão, irmã, sozinho você não tem força. Você não está sozinho, mas você se deixa se sentir sozinho. Você aceita se sentir sozinho quando você não resiste, quando você não luta, quando você se entrega, você aceita estar sozinho. Jesus ele nos garante todos os dias que Ele está conosco, como Ele está aqui nesse momento, me permitindo, me autorizando transferir essa palavra, transferir esse ao vivo para vocês aí. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Ninguém vai ao paraíso, ninguém vai ter vitória se não for por Jesus. Aleluia, Espírito Santo da verdade. Então o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó, ainda no livro de João capítulo 10, lá que diz assim, ó:
Eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas são as almas, são as vidas, são as pessoas. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra, aquele que vem até mim, eu sou a porta. Eu que transfiro ele a vencer. Eu sou a porta. Aquele que bate nessa porta, ela se abre e eu recebo. E aquele que entra por essa porta achará o alimento, achará o que precisa, achará o repouso, achará o descanso para a sua alma cansada. Venha a mim todos que estão sofrendo, todos que estão carregados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente escravizada, que dá dó, é triste, é judiado. Tem tantas vidas se acabando, se findando no trânsito, em acidente. Família sendo destruído, casamento sendo destruído, finanças sendo destruído, emprego sendo pessoas perdendo e passando misérias, passando endividado. Mas Jesus te convida hoje para uma comunhão, para caminhar com Ele. Ele diz também na carta, ou seja, no Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor diz ali: os que me amam. Quem são os que me amam? Os que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Esses serão amados, esses são amados do meu Pai. Eu e o Pai viemos para Ele e fizemos morada na vida dele. Nós estaremos com Ele todos os dias. Nós guardaremos Ele, nós protegeremos Ele, nós daremos força para Ele, alimento. Esse alimento se refere ânimo, fé, paz, tranquilidade, paz em meio às guerras, paz em meio às lutas. Então muitos, Jesus Cristo também falou, o Senhor também falou assim, ó, na Santa Palavra, dizendo ali: louvado, engrandecido e exaltado é o Senhor Jesus Cristo. Ele falou pela palavra tudo isso. Agora eu ia falar, acabou então fugindo da minha mente, que eu ia dizer, mas vamos falando para recordar. Então ele diz sobre tudo aí. É Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá o alimento para todos os dias. Você que está sofrendo, encerra esse novo ano fazendo algo que você nunca fez. Obedecer a palavra, observar os mandamentos, ler a palavra. Ouça um louvor em vez dessas músicas pecaminosas, essas músicas secular pecaminosas, esses funks que é uma música pornográfica, uma música que só fala de prostituição, lascívia, de vai pegar, vai descer. Isso é tudo coisa infernal. Isso é tudo coisa que contamina a alma. Esses funks são a mesma coisa que filme de pornografia, essas músicas aí, que fala de vai pegar daquele jeitinho, que vai descer. Tudo isso aí é coisa das pombagira que destrói a alma. Essas músicas levam a pessoa à condenação da alma. É a mesma coisa que os que assistem esses filmes de pornografia. Se liberta disso, gente. Se liberta disso, homem. Se liberta disso, mulher. Você, casal, homem, mulher, você, esposo, com a sua esposa, vigie como você está fazendo. Vigia suas relações íntimas. Vigia seus procedimentos quando você estiver a dois, no seu particular, na sua cama. Onde você estiver, vigia suas relações íntimas. Vigia o que você está fazendo. Peça sabedoria ao Espírito Santo como você deve ter suas relações íntimas entre seus cônjuges. Vigia, peça direção. Tem coisas, tem posições que é maligna. Tem posições que vocês sabem que eu estou falando é maligno. Isso destrói os casamentos. Isso destrói as vidas, mas o sangue de Jesus Cristo nos dá vitória. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para nos guardar, se nós obedecer a palavra. O sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para lavar a alma do pecaminoso, para tornar as vestes sujas em vestes resplandecentes, quando a pessoa diz sim para o santo evangelho, quando as pessoas dizem sim para a santa palavra. Louvado e exaltado é o Senhor poderoso. Então, como eu estava falando, encerra esse ano na presença de Jesus, mudando. Muda esse fim de ano, não vai lá se embebedar, não vai lá se prostituir, não vai lá
participar, comer até se explodir, glutonaria, se chama-se glutonaria, se faz mal para a saúde, comer até se explodir, beber até sair fora, até transbordar, isso faz mal para o teu corpo, para a tua alma. Quando o corpo, então, quando a pessoa judia do corpo, prejudica a alma, e os que destroem o templo do Espírito Santo serão destruídos, eles mesmos estão se destruindo e serão destruídos pelas suas obras. Mas Jesus Cristo, ele é fiel, ele é misericordioso, ele nos dá tempo para nós buscar as obras, ele dá tempo para nós mudar as nossas obras, mudar as nossas vestes, santificar o nosso modo de ser. Então começa o novo ano assim diferenciado, buscando observar os mandamentos, buscando aplicar os mandamentos da palavra na sua vida. Só assim você vai ver a diferença. Só assim você vai ver uma vida transformada, uma alma próspera. Então é ruim ver as pessoas sofrendo. É ruim ver as pessoas sofrendo. O máximo que eu posso fazer é pregar a palavra, fazer uma oração. Mas cabe a aceitação da pessoa. A gente ora, expulsa os demônios, vão embora. Mas as pessoas têm que fechar a porta, não dar acesso aos demônios. Porque Jesus, o Senhor, quando orava, ele expulsava os demônios. Mas Jesus dizia para as pessoas assim, ó, vai e não erra, mas não fica pecando mais que você está fazendo. Muda, para que não te aconteça algo pior. Porque assim, ó, a palavra do Senhor Jesus dizendo assim, ó, ali, ó, o espírito imundo está em lugar difícil, procurando um lugar de repouso. Ele procurando uma alma poder entrar e ali perturbar. Então o espírito imundo sai daquela vida, ele sai daquela vida por um tempo, mas porque quando a pessoa dá espaço ao Espírito Santo, a Jesus, o espírito imundo tem que sair, porque Jesus tomou conta da casa. Mas quando a pessoa começa a se desinteressar, fazer as coisas erradas, ela diz assim para Jesus, eu não te quero, afasta-se de mim. Porque quando eu começo a fazer as coisas erradas, quando eu começo a fazer as coisas desagradas ao Pai, é a mesma coisa que dizer assim, afasta-se de mim, Jesus, eu não quero mais o Senhor, eu não quero o Espírito Santo do Senhor mais comigo. Assim é quando eu e você começamos a desobedecer a palavra. Então, se o Senhor Jesus sair com o Espírito Santo dele glorioso, quem vai entrar? O invasor, o maligno, o que saiu antes. Ele vem para a vida daquela pessoa e traz com ele mais 7 espíritos imundos pior do que ele. Então, as últimas obras dessa pessoa passa a ser pior do que fazia antes, porque recebeu um demônio mais 7 pior do que ele ainda, para destruir essas vidas. Então recebe a palavra de Jesus nessa hora. Recebe a palavra de Jesus. Ocupa o teu templo. Ocupa o templo. Recebe o Espírito Santo de Jesus nesse templo que é a sua vida. Recebe a palavra de Jesus. Recebe então a transformação. Faz algo diferente nesse fim de ano, nesse novo ano. Consagra o ano 2026 na presença de Jesus. Para você que está, eu vou abrir uma champanhe, eu vou beber, eu vou festejar, eu vou comer até sair, até vomitar. Só vai estragar sua saúde. Para a pessoa dizer, eu vou beber, eu vou comer bastante para começar um ano com fartura. Não adianta isso aí. Você vai só gastar, você vai só botar dinheiro fora. Agora, se você começar um ano novo aí, orando, lendo a palavra, buscando, te dou certeza que no ano que vem, daqui 12 meses, ou antes ainda, mas eu me refiro daqui 12 meses que vai ser a virada de ano, me refiro a diferenciado. Aí você vai olhar, o ano passado, final de 2025 estava ruim, e agora virando para 2027 a diferença. Há uma diferença ao que serve Jesus, há uma diferença para aquele que faz a obra, há uma diferença. Não é eu que falo, mas a palavra, você pode ler lá na palavra. Porque se eu abrir o versículo toda hora mostrar para você, fica muito extenso a pregação. Então estou buscando resumir as palavras para que você possa absolver. Então faça a diferença nesse novo ano. Consagra a tua vida. Você que se afastou dos mandamentos, você que estava indo, parou. Volte hoje para Jesus. Depois pode ser tarde. Se a sua vida vier ser ceifada, se você vier falecer sem estar obedecendo a palavra,
Só resta o juízo de condenação para você. Jesus disse assim, ó, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, diz o Senhor: eu vou vir, eis que eu vou vir, eis que cedo venho, e a minha recompensa estará comigo para dar a cada um conforme as suas obras. A minha irmã Liana está ao vivo também, seja bem-vinda. Recebe então a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Então venha a mim, diz, todos que estão sofrendo, todos que estão cansados, eu virei e retribuirei a cada um conforme as suas obras. E eu lhe pergunto, e se as suas obras for ruins? O Senhor Jesus disse, eu vou vir e vou dar a cada um conforme as suas obras. Se as suas obras são ruins, o que você vai receber? Não vai ser bom. Então fica essa pergunta para você. E se as tuas obras que você está fazendo é ruim? E se o modo, e se você está fazendo coisas ruins, o que cabe? O que acontece quando uma pessoa faz coisa ruim e a polícia pega ele? Pega ele roubando, pega ele fazendo coisa que não deve? O que acontece? Ele vai ser preso, vai ser condenado. Então se Jesus vier e você está fazendo as obras erradas, você vai ter uma retribuição ruim, que é a condenação da alma, o sofrimento eterno, ao qual se refere o inferno. E aquele que está fazendo as obras de obediência, que agrada ao Pai, eu vou dar a cada um conforme as suas obras. Então Jesus vai dar para aqueles que estão fazendo, obedecendo a palavra, alegria eterna, conforto eterno, salvação da alma, ao qual vai entrar nos portões da graça, nos portões celestiais, ao qual o Senhor Jesus diz assim, ó, vem para mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que você está preparado desde o começo, antes de o mundo existir. O reino que você está preparado. O reino que você está preparado. Então o Senhor Jesus vai nos receber de braço aberto, dizendo assim, vem para mim. Eu não me envergonho de chamar você de filho, de meu irmão, meu filho. Então, como filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, ao qual o Senhor Jesus diz assim, ó, os quais obedecem a minha palavra, não tenho vergonha de chamar eles de meu. São meus. Mas aquele que desobedece a palavra é vergonhoso. Então venha a mim todos que estão sofrendo, diz o Senhor Jesus. Faz um conserto, peça perdão pelos seus pecados. Você que diz assim, ó, eu já errei tanto que não tem mais jeito, não tem mais chance. Não, Satanás ele bota no teu pensamento isso. Satanás ele coloca no teu pensamento, dá um jeito à vida, não tem mais jeito para ti. Então a irmã missionária Midian e pastor Júnior, né? Seja bem-vindo e recebe a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Então você que diz assim, ó, não tem mais jeito para mim. Satanás bota no teu pensamento dizendo assim, ó, não tem mais jeito para ti. Jesus não te ama. Dá um jeito na tua vida. Sai fora, faz tudo errado, aproveita tua vida, fazendo tudo que tu gosta. Porque se nós fazer tudo que nós gostamos, nós estamos em maus caminhos. Porque agradar ao Pai, agradar ao Espírito Santo vai na contramão desse mundo. Vai na contramão. O cristão, quando ele faz a vontade do Pai, ele vai à contramão dessa terra, contramão desse mundo. Então Satanás bota nos pensamentos das pessoas, não tem mais jeito. Mas é mentira, Satanás, tem jeito para a tua vida. Enquanto você tem vida, e você está aí respirando aquela respiração, tem chance. Só não tem mais chance quando a pessoa findou, faleceu, aí não tem mais chance. Aí cumpre a palavra do apóstolo Paulo ao livro dos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ao qual diz: aos seres humanos está ordenado morrer uma vez só, sendo depois o juízo, para dar a cada um conforme as suas obras, né? Então é a palavra de Jesus. Jesus Cristo te perdoa, te dá uma chance novamente. Ele te dá uma chance sempre que você se arrepender. Mas não fique errando dizendo assim, ó, eu vou errando que Jesus dá uma chance. Pode ser tarde depois. Tanto que Jesus diz assim, ó, na Santa Palavra, no livro de Marcos, falando lá, ó, a Santa Palavra, dizendo assim, ó, se pedir a tua alma nessa noite,
Se pedir a tua alma nessa hora, o que é pedir a alma? Vier terminar a sua vida. Se pedir a tua alma nessa noite, para quem será? Para condenação eterna ou para a vida eterna? De que vale ganhar todas as coisas, todos os bens dessa terra e perder a alma? De que vale isso aí? O que vocês pensam nisso? O que você me diz? Compensa? Não compensa não. Exemplo, que me adianta? Eu vou dar um exemplo comigo. Que adianta eu ter um carrão dos melhores aí, ostentando um carrão, uma casa luxuosa, uma boa quantidade de dinheiro no banco, na poupança, as melhores vestes, as melhores viagens, os melhores empregos, o melhor salário. Dando um exemplo assim, se eu fosse ser um empresário, ter muitos bens, muitas propriedades, empresa e mais empresa, do que isso me vale se eu vier partir agora, falecer e a alma ir para o inferno? O que adiantou isso? Que bobagem. Mas ainda então, usando outra comparação, e se eu tiver apenas para me alimentar, ainda com dificuldade, as vestes mais simples, e estando com Jesus obedecendo, vou sair dessa para a vida eterna? Isso sim que compensa, do que viver se enganando com os prazeres desse mundo, a mentira, os falsos confortos da riqueza. Que adianta pessoas ter tudo isso, como eu dei um exemplo, ter todos os valores nessa terra? Então, eu olhando, a vida é muito frágil, povo. A vida é muito frágil, homem e mulher. Tanto que a pessoa não é nada. Se ela cair, ela bateu a cabeça. Se ela der uma queda, ela morre ali. E o dinheiro dela não ajudou ela, não vai voltar à vida dela. Então, observando essa semana como a vida é frágil, como a vida é sensível. A pessoa muitas vezes está dentro de um carro confortável. Olhando parece que é uma fortaleza, mas deu uma colisão, ele encolhe tudo e prende a pessoa, morre a pessoa. Quando não dá desgraça da pessoa morrer carbonizado dentro de um carro, num caminhão, onde estiver, num avião. Mas quando a pessoa está andando com Jesus, Jesus guarda, protege, ainda que vier ter um acidente, Jesus guarda. Então o que eu quero trazer esse exemplo, hein? A vida é muito breve, gente. A vida é muito sensível. Uma batidinha na cabeça, uma batidinha ali, a pessoa morreu. Então a vida não é nada, gente. A vida é frágil. A nossa força está em Jesus. A nossa saída está em Jesus. Se Jesus está conosco, nós somos imbatível. Mas se nós estamos sozinhos, nós estamos perdidos. Se as misericórdias de Jesus não tivessem sobre a minha e a sua vida, nós já não existia mais aí. Satanás já tinha dado um jeitinho, não é de agora, há muito tempo não estaria aqui. Mas Jesus está com as suas mãos estendidas sobre nós, ainda nos protegendo. Por que eu digo ainda? Porque depois pode ser tarde. Ainda é limitado, que depois, próximo segundo, pode ser tarde. Fazendo a comparação, eu não quero mais, vou desobedecer. Eu estou correndo alto risco. Quando eu estou desobedecendo a palavra, estou correndo alto risco. Então compensa se sacrificar. Compensa renunciar, aleluias, para ter essa porção, para ter essa essência, essa virtude. Vale a pena sacrificar a vida por amor à palavra, amor à obra. Poder ajudar alguém. Poder orar por alguém e acontecer. A pessoa receber o que precisa. Tem tantas almas cansadas, almas judiadas. Eu me renovo fazendo a obra. Eu me renovo fazendo a oração, buscando. Isso me renova. Eu sei que vem os ataques dos demônios, mas não tenho medo, não estou preocupado com isso. Porque eu sei quem está comigo, Ele é o dono da palavra. Se vier algo contra mim, o Senhor Jesus está comigo. Ele é a minha torre forte. Ele é a minha barreira protetora. É Ele que me reveste, é Ele que me cobre, Ele que me protege. É Ele que me guarda no seu santo esconderijo. Então consagra essa madrugada, hoje é dia 25, ao qual pessoas estão comemorando o Natal. Mas Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é nosso sustento, é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Então recebe essas palavras, está finalizando.
Eu creio que essa palavra já falou com você. Consagra a tua vida, santifica a tua vida, santifica os teus olhos. Você não precisa dessas imundícias do pecado. Renuncia, aguenta. Eu não consigo, os desejos vêm, eu não quero fazer. Eu não quero trair quando vê estou traindo, eu não quero olhar quando vê estou olhando. Eu não consigo, eu acabo olhando para aquela mulher, acabo cobiçando, acabo me envolvendo. E a mulher diz também, eu não consigo olhar para aquele deixar de olhar para aquele homem quando vê estou traindo, estou cobiçando. Consagra os teus olhos para Jesus. Consagra a tua mente. Se santifica. Faz a vontade de Jesus, que você vai ver que você vai começar a ter domínio sobre a sua vida. Você vai receber domínio próprio. Amém? Recebe essas palavras no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando, finalizar essa transmissão. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nessa hora, Pai, aqui neste momento, meu Pai, nessa transmissão, eu quero estar consagrando, meu Pai, esta madrugada, consagrando o Senhor. Esse dia 25, Pai, eu quero colocar as famílias nas mãos do Senhor nessa noite, nesse dia que vai amanhecer o dia, Senhor, dessa quinta-feira, Pai, esse dia 25, ao qual o povo comemora o Natal. Mas o Senhor é a vida, o Senhor é a verdade e a vida. Pai, eu consagro esse dia 25, eu consagro essa madrugada que antecede, Senhor, a virada para 2020. Seja a virada desse dia 25 de dezembro, a virada, Senhor, do dia 24 para o dia 25, Senhor, essa véspera que já virou para o dia 25. Eu consagro esse dia ao Senhor, Pai. Eu entrego essas famílias, essas vidas, Pai, que estão viajando, vão viajar, que já chegaram nos seus familiares, Pai. Guarda essas vidas quando está retornando para os seus lares. Guarda essas vidas, Pai, que vão viajar para o feriadão. Eu oro repreendendo a fúria de Satanás, dos demônios, Pai. Eu oro repreendendo, Senhor, toda a consagração, todo o ritual, todas as oferendas, esses rituais para destruir alma, destruir família, esses rituais, onde seja qual for o lugar que for feito, esses rituais para destruir vida nesse fim de ano. Eu oro na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro repreendendo esses demônios, principado e potestade, legiões demoníacas, cai por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, protege e guarda essas vidas nesse momento, livra em cada lugar, Senhor, desperta os que dormem, ressuscita os dentre os mortos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agradeço a cada um que está participando, que participou, e venha dar ouvido ao que o Espírito Santo fala às igrejas. Seja bem-vindo no finalzinho ali, o Dalto Bira Muniz. Boa noite, meu amigo, a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Dê ouvido ao que o Espírito Santo fala a palavra. Estou finalizando agora, mas eu peço para você, meu amigo Dalto, que venha então a ouvir essa live, repetir ela, que eu vou estar salvando, que vai estar disponível aqui, tá bom? Estou finalizando essa live para não ter ficado muito comprido, já tenho um bom tempo aqui, então busque a palavra enquanto é tempo, que Jesus te dá a vitória, amém? Grande abraço, meu amigo, um abraço à minha irmã também, Maria Liane, a minha irmã, e a todos que participaram, amém? Tenha uma abençoada noite, e que a graça e a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as vossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?